A voz misteriosa na balada. Hoje só foi o que eu ouvi falar, foi sobre a voz misteriosa na balada que disse assim: Jesus está voltando. Será que é verdade ou será que é mentira? Eu vou colocar aqui para vocês, depois eu volto com um comentário dizendo a verdade aqui para vocês. Vamos ao vídeo. Magos não se fala em outro assunto, a não ser na voz misteriosa que citou a frase Jesus está voltando. Era noite do dia 30 de outubro, quando cerca de 40 pessoas se surpreenderam a escutar uma fala suave saindo da aparelhagem de som. O clube abre as portas aos finais de semana e recebe muitos frequentadores. Eram quase 10 horas da noite quando tudo aconteceu. Esses dois jovens estavam no local no dia do acontecimento. Alex é filho do dono do clube e é ele quem cuida da parte técnica do som. Eu vim abaixar o som um pouquinho para ele fazer um anúncio. Aí na hora que eu abaixei um pouco, saiu a voz. Aí eu fiquei assim, oxe, que é isso? Aí eu voltei a música todinha pra ver se repetia de novo essa frase. Não repetiu, só foi apenas uma vez mesmo. A voz que vocês ouviram falou exatamente essa frase? Foi, Jesus está voltando. Jefferson é locutor, responsável por divulgar os bailes. Um intervalo de uma música ou de uma sequência musical, você entra e faz os anúncios das... Terminou, parou, ele bota uma música, aí ele pausa, aí eu falo o anúncio da festa. E é isso. E foi justamente no momento em que ele baixou o som da música, o volume, entrou a voz. Entrou a voz. Nunca não tinha acontecido isso, aí... Pois bem, pessoal, minha gente, é o seguinte, nem tudo que se vê na internet deve se acreditar, porque na internet existem muitas verdades, mas também existem muitas mentiras. E o que aconteceu aí, estão dizendo que foi uma montagem que eles armaram para chamar atenção, sabe, para ganhar notoriedade. Só, gente, que eu fui pesquisar a fundo sobre esse episódio e descobri que foi verdade sim, gente. Não foi uma montagem, eles não falsificaram nada, foi do jeito que eles estão contando aí. A voz de Deus na balada, em torno de 40 pessoas, e no intervalo de uma música para outra, quando o rapaz foi trocar a música, saiu essa voz: Jesus está voltando. Inclusive tinha um rapaz lá que era afastado dos caminhos do Senhor. Ele escutou a voz e perguntou para a pessoa que estava com ele se a pessoa tinha ouvido. A pessoa disse: não, não ouvi não. Mas foram dezenas de pessoas ouviram a voz: Jesus está voltando. E o que significa dizer? Significa dizer que Deus está usando todos os meios. Deus está usando a mídia, Deus está usando as redes sociais, os homens e a natureza para chamar a atenção dos seres humanos para um evento que está prestes a acontecer, a volta iminente do seu Filho, Jesus Cristo. Olha, gente, Deus, a Bíblia diz que Deus ele é o Senhor dos exércitos, exércitos plural. Deus não só tem um exército, Ele é o Senhor dos exércitos. Quem são os exércitos de Deus? Os anjos, os homens, os animais, enfim, a natureza, os principados do ar, os espíritos, os demônios, todos fazem parte dos exércitos de Deus. Quando Ele quiser usar, Ele usa. E Deus tem usado muito, o inimigo tem usado muito os meios de comunicação para propagar a sua mensagem, para distorcer a mensagem de Deus. Mas Deus também tem os seus atalaias e tem se utilizado também, Deus tem se utilizado das redes sociais para levar a sua palavra e para desfazer as obras do mal. Olha, gente, nós temos em nossas mãos um mecanismo poderosíssimo que é o celular com a internet. Você pode ser usada por Deus, você pode aprender coisas boas e interessantes que servem de aprendizado para outras pessoas também. Você pode ensinar outras pessoas através do que aprende aqui, mas também você pode se prejudicar. A internet é bom, mas também tem seus malefícios. Nós temos que ter muito cuidado. Eu não poderia deixar de trazer um comentário aqui para vocês a respeito dessa voz. Olha, Deus tem feito coisas
surpreendente nesses últimos dias. Surpreendente assim para nós, porque muita coisa que a gente não via, que estamos vendo hoje, né? Como por exemplo, eu fiz um vídeo aqui recente, o apresentador Ratinho gravou um vídeo incentivando as pessoas a orarem e se achegarem a Deus. O cantor Eduardo Costa da mesma forma, né? Ministrando uma palavra de Deus, onde até ele chora, se emociona, sente a presença de Deus. E outras cantores, a cantora Joelma parou o show, vocês lembram? Parou o show para entregar uma revelação que ela recebera de Deus acerca do arrebatamento da igreja. Então, todas as circunstâncias mostram que Jesus está voltando. As coisas estão se afunilando. Os sinais estão se cumprindo. Capítulo 24 de São Mateus. Todos aqueles sinais estão se cumprindo. Ali você vai encontrar no capítulo 24 de São Mateus pelo menos uns 30 elementos relacionados à volta iminente de Jesus, gente. São sinais no céu, na lua, nas estrelas, na natureza, no governo, no comércio, na economia, no mundo. Nós estamos próximos, gente, de entrar num sistema de um só governo, de uma só moeda, de uma só religião. Uma profecia de 1995 fala de uma religião nova, que é a junção de 3 grandes religiões. Eu não vou citar o nome aqui para vocês, mas vocês viram aí, vocês estão vendo nos telejornais, falando sobre a possível união das religiões, né? Recentemente, o Papa João Paulo II, ele tem feito reuniões com muitas autoridades, né, do mundo inteiro, autoridades religiosas, e aí você percebe que tudo está caminhando para o que Jesus disse, para o que a profecia bíblica aponta, gente. O Brasil já se fala na moeda, de criar uma moeda digital, né? Deus está permitindo que tudo isso aconteça, porque o que tem para acontecer não pode ser evitado, gente. Vai acontecer sim, aqueles 7 anos de grande, não vou nem dizer o nome aqui, de grande 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio onde o bicho vai pegar, vai surgir, vai aparecer. Tem aquele cara que ele é contra o Evangelho, contra Jesus Cristo. Sabe quem é? O anti, sabe? Muita gente se arriscando, dizendo que é Emmanuel Macron, dizendo que é Putin, não, dizendo que é o Papa. Todo mundo que está dizendo que é fulano ou que é fulano, está todo mundo errado, todo mundo equivocado. Ninguém sabe quem ele é, mas ele está para surgir aí, gente. E a mensagem de Deus é essa: Jesus está voltando. Eu fico triste quando eu vejo muitos pastores que antes pregavam essas mensagens do arrebatamento, mas que hoje estão tão envolvidos, gente, em política e tão envolvidos em dinheiro, na teologia da prosperidade, que não falam mais em Jesus. Eu não quero dizer que pastor, que os servos de Deus não devam se envolver em política. Eu acredito que todos nós precisamos sim escolher os nossos líderes, mas os líderes das igrejas, os pastores de ovelhas, eu acredito que não devem se envolver assim tão profundamente, sabe? A ponto de se corromperem, porque é só o que nós vemos aí todos os dias, os grandes escândalos, dia após dia. Mas precisa sim, a gente precisa ter representante, certo? Representantes do Evangelho lá no meio, lá no Congresso, lá no Senado. É importante sim, porque o sistema do anticri, entenderam aí, né? O sistema dele já opera entre nós, certo? Mas eu digo uma coisa, gente. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, tá bom? Tem muita gente aí, muitos políticos, pensando, políticos evangélicos, pastores, pensando, defendendo assim a igreja como se nós fôssemos morar aqui. O maior defensor da igreja é Jesus Cristo.
E a mensagem que ele quer que nós preguemos para as pessoas, uma das principais é essa: Jesus está voltando. Veio agora um pregador, eu não sei qual é o país, não sei de qual é o país, se é da África, um que era médico cientista, né, que ele abandonou tudo para pregar o evangelho, a palavra de Deus. Ele esteve aqui no Brasil e a mensagem dele foi essa, diz assim: Deus manda dizer ao Brasil, à igreja do Brasil, que não se envolva nessas questões de política, preguem o arrebatamento da igreja, preguem a volta do Messias. E estão dizendo aí, não posso afirmar, estão dizendo aí que ele foi cancelado aqui. Cancelaram a programação dele porque a mensagem não agradou. Não sei se procede, não sei se procede. Se não proceder, os irmãos me desculpem aí. Mas é essa, gente. É isso. Essa mensagem aí, Jesus está voltando lá no aparelho de som, lá na balada. Eu acredito piamente que isso aconteceu sim. E outras vozes vocês irão ver aqui nas redes sociais, pessoas dizendo que estão ouvindo essa voz aí no som, nas árvores, enfim. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. E muitos de nós nos calamos e as pedras estão clamando. Viu? Os objetos inanimados estão falando. É incrível, né, gente? Os animais irracionais estão falando. Deus está usando os animais irracionais, os objetos, os sistemas, os fenômenos, os aparelhos.